nós vamos estar falando hoje sobre a palavra de Deus, e o nosso objetivo hoje é falar como a Bíblia, a palavra de Deus me transforma, como a palavra de Deus me transforma. Vamos ler essas duas passagens, elas estão projetadas aí para você, aliás, projetadas não, estão na folha de vocês, palavras de Jesus, João capítulo 6, verso de número 63, as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Segunda passagem, Hebreus 4:12, todos juntos, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto da divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Hebreus capítulo 4, verso de número 12. Bem, nós estamos memorizando a palavra de Deus, não é? Então, esses são os 2 versículos para hoje. Ok, eu pedi para vocês memorizar também 2 passagens. Quantos memorizaram o versículo da primeira semana? Quantos memorizaram? Um bom número, um bom número. E quantos memorizaram o versículo dessa semana? Muito bom, muito bom. Vamos falar o dessa semana? Todos juntos. Salmo, não, já sei, os irmãos querem ficar em pé, não é? Para soltar o diafragma. Vamos lá, de pé, de pé. A gente vai falar como igreja, é 40 dias na palavra. 40 dias na palavra, nós temos que fazer coisas diferentes, não é? Então, todos juntos, Salmo 119, 18. Abra os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Salmo 119, 18. Merece uma salva de palmas? Ok, peraí. Será que você lembra da semana passada? Vamos lá junto? Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, cantando com todo o coração, cantando ao Senhor. Eu errei. Você sabe como líder erra, todo mundo erra? Essa é a nossa responsabilidade como líder. Então vamos lá. A palavra de Cristo abunde em vós abundantemente, com toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Colossenses 3,16. Amém. Quase lá, 90%. Você pode aplaudir ao Senhor por isso também. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, gente. Uau. Amém. Não tem desculpa, temos que aprender a palavra de Deus. Muito bem. Essa é a segunda semana dos 40 dias da palavra. Amanhã começamos a terceira semana. Passa muito rápido. Hoje é o segundo domingo e hoje eu quero falar como a Bíblia nos transforma em todos os aspectos da nossa vida. A Bíblia é um livro diferente de qualquer outro livro. Eu amo ler, eu gosto muito de ler. Eu tenho vários livros na minha biblioteca pessoal aqui na igreja, em casa, mas nem um livro é como a Bíblia. A Bíblia tem o poder sobrenatural, poder transformador. A Bíblia é a palavra de Deus. A verdade é que a Bíblia é maior até mesmo do que o universo, porque o universo foi criado pela palavra de Deus. O livro de Salmos tem um versículo maravilhoso que diz que Deus criou todas as coisas pela sua palavra. Ou seja, quando Deus falava, haja luz, houve luz. Haja separação entre o firmamento e as águas, e havia separação. Os cientistas chamam isso da teoria do Big Bang. E eu não tenho problema com isso, é possível que tenha acontecido assim. Deus falou, haja luz, bang, e houve luz, não é? Haja separação, bang, e houve separação. Você sabe que, por muito tempo, os cientistas diziam que o universo era infinito, ou seja, não havia princípio e não terá fim. Hoje,
os cientistas sabem que houve um início, e eles chamam isso do Big Bang. Einstein, na teoria da relatividade, Hawking e outros provam que houve um início e que terá um fim. E a Bíblia já falava isso há muito tempo. A Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Houve um princípio e a Bíblia diz que haverá um fim também. Então, a palavra de Deus, ela é poderosa. Semana passada, não sei se você lembra, eu mostrei para vocês 4 razões que nós podíamos acreditar e confiar na Bíblia como a palavra de Deus. Eu usei a passagem em 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17, que diz, toda a escritura é inspirada, e eu disse para vocês que a palavra inspirada vem de 2 palavras gregas, theos e pneutos, que significa, é o sopro de Deus, é o próprio Deus. Então, toda a escritura é inspirada de Deus, é o sopro de Deus, é o próprio Deus, e eu falei para vocês podem confiar na Bíblia por 4 razões. Eu disse, primeiro, a Bíblia é historicamente correta. E nós falamos um pouco sobre isso na semana passada. Depois eu disse assim, olha, a Bíblia é cientificamente correta. E nós falamos um pouco isso na semana passada. Depois eu disse assim, olha, não só ela é historicamente correta, cientificamente correta, mas ela é profeticamente correta. Você pode confiar na Bíblia. Mas o número 4 foi muito importante. Eu disse assim, não só nós temos provas históricas, científicas e proféticas, que a Bíblia é a palavra de Deus, mas nós temos um poder tremendo. A Bíblia tem um poder transformador. Nenhum outro livro tem esse poder. A palavra de Deus, ela tem poder transformador. É por isso que quando Jesus, e o versículo em João 6,63 diz isso, quando Jesus falou assim, ele disse, as palavras que eu falo, e isso não só tem a ver com as palavras de Jesus, mas as palavras de Deus, ele diz assim, as palavras que eu falo são espírito e vida. Ou seja, as palavras de Deus, a palavra de Deus, as palavras de Cristo, não são palavras de qualquer pessoa, são espírito, ou seja, ela é no âmbito espiritual e vida. E eu amo essa segunda passagem que diz a palavra de Deus é viva e eficaz. Diga comigo, viva e eficaz. Então a palavra de Deus é o quê? Viva e eficaz. Preste atenção, a palavra viva no original grego é a palavra zoe, de onde nós tiramos a palavra zoo ou zoô, que vem de vivo. Na verdade, zoe é o verbo viver. Então diz assim, a palavra de Deus, ela é viva. Não é um livro morto, não é um livro antigo, não é um livro que não tem significado para o dia de hoje. A palavra de Deus é viva. Segundo, diz que a palavra de Deus é eficaz, energeo no grego. Energeo, da onde nós tiramos a palavra energia. Então, não só a palavra de Deus, a Bíblia, é viva, mas ela é poderosa, ela é eficaz, ela tem energia. Ela é diferente de qualquer outro livro. Você, por exemplo, tem livro de autoajuda. Se você viaja muito, você vai nos aeroportos e você vai sempre encontrar nos aeroportos livros de autoajuda. Como ser feliz, como ganhar dinheiro, como ser rico em 60 dias. Como se livrar da depressão. Todo livro de autoajuda começa com como. E, na verdade, alguns desses livros são excelentes. Como perder 10 quilos em 15 dias. E a verdade é que se você fizer tudo o que eles estão falando, você perde 10 quilos em 15 dias. Ou como ficar rico, se você fizer aquilo ali certinho, você vai ficar rico. Mas o problema do livro de autoajuda é que ele diz como, mas não te dá força. Então você lê como perder 15 quilos em 10 dias, ou 10 quilos em 15 dias, você fala, eu vou fazer. Mas o livro não te dá força. E você sabe como, mas não tem força. E você não consegue perder o peso. Você estuda, por exemplo, como vencer a depressão, mas você lê tudo aquilo e continua deprimido. Por quê? Livro de autoajuda não dá poder, só diz como. A Bíblia não, ela é viva e eficaz. Ela diz como e te dá poder. Ela te dá capacidade, ela te dá energia. Então, nós estamos falando de algo vivo, irmãos. Algo maravilhoso. Nós estamos falando de algo que transforma. A gente canta cânticos maravilhosos e nós cantamos cânticos maravilhosos, mas eu me lembro que quando a gente tinha começado a igreja ali na Webster, em São Francisco, pelo tempo da Glaitares. Quanto é que é do tempo da Glaitares ainda? Okay. Antes do ano 2000, um grupo. Nossa igreja era ali em São Francisco. Quando nós começamos, no início, tinha um irmão que dirigia o culto, ele abria o culto.
E ele sempre abria o culto da mesma forma. Ele pegava a Bíblia, falava assim: irmãos, levanta a Bíblia. E todo mundo levantava a Bíblia. E a gente começava: eu lutarei e vencerei o inimigo por esta espada. Eu lutarei e vencerei o inimigo por esta espada. Por esta espada eu vou lutar e o inimigo vou derrotar, cantando glória a Deus e aleluia, até no céu chegar. De novo, todo culto era assim. Por que ele fazia isso? Porque ele não tinha outra música para cantar, número 1. Mas número 2, porque tem uma mensagem. Tem uma mensagem. Na harpa cristã tem um canto assim: creio eu na Bíblia, o livro do meu Deus, pois a minha Bíblia é o maná do céu, mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divinal. Em muitos países e no Brasil, durante muito tempo, o segundo domingo de dezembro era considerado o dia da Bíblia. Em muitas cidades, principalmente no Brasil, existe a Praça da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, você tem Praça da Bíblia, você tem Dia da Bíblia, você tem a espada da Bíblia, mas mais importante é ter a Bíblia no seu coração. Então, durante esses 40 dias, nós estamos fazendo o quê? Qual é o nosso objetivo? Aprender a palavra. Nosso segundo objetivo é o quê? Amar a palavra. E terceiro, nós queremos andar na palavra. Então, o meu objetivo, juntamente com todos os pastores que estão fazendo os 40 dias na palavra, é que você aprenda a palavra, que você ame a palavra e que você ande na palavra. Então a Bíblia tem um poder transformador, ela é viva e eficaz. Nota que, olha o que diz aí o versículo, ela penetra ao ponto de dividir a alma e espírito. Alma e espírito é muito difícil você fazer uma diferença entre os dois. Às vezes você fala com a alma pensando que é o espírito, porque elas estão interligadas. Se você tira o espírito, a alma não existe. A alma sem espírito não somos a mesma coisa, mas a Bíblia consegue entrar na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. E olha o finalzinho, e ela é apta para discernir, para julgar os pensamentos e intenções do coração. Então, vamos falar hoje como a palavra de Deus tem esse poder transformador, que eu falei semana passada, mas agora vamos continuar a mensagem. Como a palavra de Deus me transforma. 7 coisas. Primeiro, a primeira coisa que a palavra de Deus faz, ela regenera a minha vida. A palavra de Deus regenera a minha vida e está aí para você no número 1. A palavra de Deus me dá nova vida. O que quer dizer isso? Significa que nós precisávamos nascer de novo. Nós precisávamos começar tudo de novo. A palavra de Deus, ela não te dá uma nova oportunidade, ela te dá uma nova vida. Quando você se aproxima da Bíblia, ela te dá um novo começo. Note, por favor, o que diz em Tiago, capítulo 1, verso de número 18, assim: por sua decisão, ou seja, decisão de Deus, Deus decidiu, Ele é soberano, Ele tem poder de decidir. Deus decidiu que Ele nos gera pela palavra da verdade. Você não é... Eu amo o louvor, mas o louvor não regenera você. Eu amo estar na igreja e ter comunhão, mas comunhão não regenera você. Eu amo o poder de Deus, eu amo o altar, eu amo profetizar, mas isso não regenera você. O que regenera você é a palavra de Deus. Deus nos regenera pela sua palavra. 1 Pedro capítulo 1, vocês têm aí o verso 23. Pois vocês, e note que está no passado perfeito. Quem é crente, vocês foram regenerados, ou seja, receberam nova vida, não de uma semente perecível, mas imperecível, que é eterna, por meio da palavra de Deus viva, zoe novamente e permanente. Então, o que nos traz nova vida? O que nos transforma, nos dando um novo princípio, é a palavra de Deus. Então, a primeira coisa que a palavra de Deus nos faz, ela nos dá uma nova vida, ela regenera a minha vida. Número 2, uma vez que eu estou regenerado,
A palavra de Deus vai mais além, porque note que ela é penetrante, viva e eficaz, penetra, e ela então agora tira a minha culpa. Ou seja, toda vergonha, toda sujeira, tudo aquilo que eu tenho carregado através dos anos, porque eu e você temos cometido pecado. A palavra de Deus remove as nossas culpas. As memórias do passado, de tudo ruim que fizemos, foi tirada de nós. Eu amo a palavra em Romanos 8, ela não está aí para vocês, mas eu gostaria de citar para vocês, que o apóstolo Paulo disse em Romanos 8:1, ele diz assim: agora não há nenhuma condenação. Agora não há o quê? Nenhuma. O que quer dizer nenhuma, irmãos? Nenhuma quer dizer zero. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se você está em Jesus, não há condenação. Pecados passado, presente e futuro, todos perdoados por causa da palavra de Deus. Você diz assim: ah, pastor, mas se o meu pecado futuro já está perdoado porque Jesus já pagou o preço por você, é só você andar na palavra. Então, ela tira a sua culpa. Uma passagem que nós usamos muito em Efésios 5, e às vezes falamos e citamos essa passagem fora de contexto e muito rápido. Olha o que Paulo diz, versos 25 e 26. Cristo amou a igreja somos nós, irmãos. Cristo amou a igreja, está aí na folha de vocês, e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante o que? A palavra. Ou seja, quanto mais você gasta tempo com a Bíblia, quanto mais você gasta tempo com a palavra, mais limpo você fica. O que limpa você é a continuidade de ler e gastar tempo com a palavra. Por isso que Jesus disse aos seus discípulos em João, capítulo 15, verso de número 3, ele disse: vocês já estão limpos. Não vão estar. Você está em mim? É meu discípulo? Vocês já estão limpos pela, o quê? Palavra que eu lhes tenho falado. Então, presta atenção. A palavra de Deus, ela começa a transformar a minha vida. De que forma? Ela me faz um novo homem, uma nova mulher, regenerado. Agora ela vai e tira toda a minha culpa. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus? Amém? Não há condenação. Ah, quando eu morrer, eu vou para onde? Para o céu, porque não há nenhuma condenação. Se Jesus vier, você vai com ele? Claro que vai. Por quê? Não há nenhuma condenação. Porque você gasta tempo com a palavra, ela tira a tua culpa. Aí número 3, e você vê que isso é progressivo. Ela te regenera, ela tira a tua culpa e ela te dá fé. E fé é tremendo, irmãos, porque fé é confiança total. Fé é ativada pela palavra de Deus. Romanos capítulo 12 diz que todos nós temos a medida de fé. Paulo diz assim: todos receberam de graça a medida de fé. No original e no português tem um artigo definido. Ou seja, se todos receberam a medida de fé, não é uma medida de fé, significa que todos nós temos a mesma medida de fé. Então todo mundo tem a mesma medida de fé. Qual é a diferença, por exemplo, de uma pessoa que tem os músculos altos, não é forte, e aquele que não tem? Qual é a diferença? A única diferença é que alguém está gastando e exercitando mais o seu músculo. Todo mundo tem o mesmo músculo. Todo mundo, você não nasceu com mais músculo do que o outro? Todo mundo tem o mesmo músculo. A diferença de quem tem mais e menos é porque não é que tem mais e menos, é porque o que tem está ativado através dos exercícios. Deu para entender? Mesma coisa é a fé. Todo mundo tem fé. A pergunta é: como é que você ativa a tua fé? A Bíblia diz, Romanos capítulo 10, está aí para vocês, verso 17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, o que a Bíblia faz, ela começa a ativar a tua fé. Quantos leram Marcos 1 a 7 essa semana? Marcos 1 a 7, quase toda a igreja, maravilhoso, muito obrigado. Muito bem, você viu como é que as histórias que nós lemos ativaram a nossa fé? Nós estávamos usando o método de visualizar essa semana. Então, por exemplo, Marcos 1, Marcos 2, Marcos 3, aquelas histórias bonitas. Então, o que acontece? Jesus está no barco.
Aí a gente estava visualizando, eu também estou no barco, 2 da manhã, de repente, Jesus está cansado, porque ele é homem, ele é Deus, mas é homem também, e Jesus começa a dormir. Como é que ele está, que eu sei que ele está dormindo? Porque ele está roncando. Jesus roncava? Ué, sei lá, ele é homem, talvez roncava também. Ele era talvez um ronco divino, mas era ronco. Ronco divino, não é? E Jesus lá. E os discípulos estavam ok, está cansado, deixa o mestre aí. Mas de repente, o vento começa a soprar. As ondas começam a aumentarem. E eles começam a ficar com medo. O medo começa a entrar dentro deles. E aí eles começam a pensar, o que eu faço, o que eu faço? E eles olham para Jesus e parece que as ondas fazem ele ficar mais profundo no sono. E um deles chega para Jesus e diz: mestre, acorda! Você não se importa que a gente está afogando? E a gente critica eles. Eu estava visualizando com a Tereza essa semana, e a gente estava falando, teve um pastor que veio aqui e falou assim: poxa, eles tinham que pensar que Jesus não ia morrer. Então se Jesus não podia morrer, ninguém ia morrer. Mas na hora, irmãos, a gente esquece tudo isso. Quando você está em apuro, você esquece o que diz o Salmo 91. Você esquece até Colossenses 3,16. Porque você está em apuro. Igualzinho a eles, a gente quando está em apuro, quando a gente está com medo, a gente diz: Senhor, tem misericórdia. Aí Jesus levanta, olha para eles, dá uma ordem: mar, aquieta-te, vento para de soprar. E a Bíblia diz que há uma grande bonança. Aí Jesus vira para eles e fala assim: ei, por que vocês têm pouca fé? Eu estou com vocês. Aí você lê isso e você sai daí com a sua fé ativada. Aí você vai para o trabalho, e quando você chega no trabalho e começa a ter problemas, você fala assim: esses problemas são igualzinho àqueles que aconteceram lá naquele barco. O mar está agitado, o vento está soprando, mas Jesus está comigo no barco. Sua fé foi ativada. Aí você lê a história de Jairo. Jairo tinha uma filha. Quem é pai sabe como é que é isso. E quem é avô sabe 2 vezes como é que é esse negócio. E aí, aquele bebezinho, aquela menininha de 12 anos, bebê não, 12 anos, e ela está doente, e ele fala assim: olha, eu vou lá chamar Jesus, e chama Jesus, e Jesus diz: não se preocupe, eu vou lá com você. Mas no caminho uma mulher está necessitada. Jesus para, e essa parada foi o suficiente para que a menina morresse. Alguém chega e diz para Jairo: Jairo, não importune mais o mestre, porque ela já morreu. E você está lá no meio da multidão ouvindo tudo aquilo, visualizando, lendo a palavra. E aí Jesus vira para Jairo e diz assim: Jairo, não tenhas medo, crê somente. Eu li isso e de repente uma irmã mandou um texto para mim e falou: pastor, ore por mim, eu estou atribulada hoje. Eu disse: irmã, estou orando agora. E mandei para ela: não tenha medo, crê somente. Aí ela mandou para mim: pastor, essa palavra tem falado comigo o dia todo. O que a palavra está fazendo? Ativando fé na vida da irmã e na minha vida. Cada vez que você lê a Bíblia, não só ela te regenera, não só ela tira a tua culpa, mas ela começa a trazer confiança. E você, quando gasta tempo com a palavra, por isso que o devocional é importante, você sai dali com fé e confiança. Terceira coisa que a palavra de Deus faz para nós: ela aumenta o meu crescimento. Paulo estava despedindo dos crentes em Éfeso, ele não ia vê-los mais, eles estão na praia, e Paulo diz assim: agora, Atos 20, 32, aí na folha de vocês: agora eu os entrego a Deus, mas não só a Deus, eu entrego vocês também a palavra de Deus, que ele chama de palavra da sua graça. Por quê? Essa palavra pode edificá-los. O que é edificar? Trazer crescimento. A palavra pode edificá-los e dar-lhe herança entre todos os que são santificados. Deixa eu explicar isso para você. O que quer dizer isso? Quando eu me aproximo da Bíblia, primeiro ela me dá nova vida, segundo ela tira a minha culpa, terceiro ela me dá confiança, mas ela não só faz isso. Paulo diz assim: olha, eu vou entregar a vocês a palavra porque ela vai edificar vocês, ela vai aumentar o crescimento de vocês. E ela vai fazer isso porque você vai começar a receber herança. O que é herança, irmãos? Herança é aquilo que nos é de direito porque somos parte de uma família.
Então, o que acontece é o seguinte: quando você começa a ler a palavra, meditar na palavra, amar a palavra, gastar tempo com a palavra, você vai recebendo as promessas para os filhos. O que está na Bíblia não é para o mundo, é para os filhos. Para os filhos. Aí você vai lendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso é promessa, isso é herança. Aí aquilo vai criando fé dentro de você. E aí você está precisando da provisão e você diz: sabe de uma coisa, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Isso é herança. Eu sou filho, é para mim. A palavra de Deus, ela vai criando dentro de você um aumento de crescimento e você vai ficando mais maduro. É por isso que o crente, quanto mais tempo ele vive com a palavra de Deus, mais ele sabe. 2 Timóteo 3, 16 e 17, eu falei para vocês que eu ia voltar nesse versículo, diz assim: toda a escritura, ou seja, toda a Bíblia, é inspirada teopneustos, o sopro de Deus, útil para, note 4 coisas: útil para o ensino, útil para a repreensão, útil para a correção e para a instrução na justiça. Se você tem uma caneta, sublinhe essas 4 palavras, por favor. Se você tem uma caneta, útil para, diz assim, útil para ensino, diga comigo, ensino. Útil para o ensino. Número 2, útil para a repreensão. Último para a correção. E último para a instrução. Agora, na justiça. Agora, logo depois da vírgula, tem 2 palavrinhas que no grego é uma palavra só. Eu queria que vocês botassem um círculo em volta de para quê. Para quê? Quem já estudou grego sabe que essa palavra são 3 palavrinhas no grego. É um iota, é um nu e é um alfa, rina. E em cima do iota tem tipo um apóstrofozinha, rina. Isso, rina, é sempre que aparece na Bíblia, aparece muito na Bíblia. Agora eu vou falar para vocês, vocês vão ver em todo lugar. Rina é sempre para dar o propósito. Por exemplo, Deus nos abençoou, Rina, para que você seja uma bênção. Deus nos salvou para quê? Para você compartilhar o amor com outras pessoas. Na Bíblia sempre há o que Deus faz por nós e a razão pela qual Ele faz por nós. Rina. Então, para que Rina significa, essa é a razão que a Bíblia foi nos dada para ensino, para correção, para essas 4 coisas. Para que Rina? Para que o que, pastor? Diz aí, para que todas as pessoas, o homem e a mulher de Deus, seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ou seja, Deus quer que você e eu cresçamos como crentes, para que você possa fazer o que Ele quer que você faça na terra. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua vida. Você não foi salvo simplesmente para ir para o céu. Você foi salvo para cumprir os propósitos de Deus para a sua vida. Mas como é que isso vai ser possível? Tem gente que está na igreja há anos e até hoje não faz nada para Deus. Por quê? Não gasta tempo com a palavra. Porque se gastasse tempo com a palavra, estaria apto para toda boa obra, para cumprir o propósito de Deus. Bem, note que são 4 coisas. Diz que toda a palavra de Deus é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e instrução. O que quer dizer isso? Ensino é como está no caminho. Deus tem um caminho para nós e o ensino sempre é como é que a gente deve estar no caminho. Número 2 diz a repreensão. O que é repreensão? É nos alertando quando a gente sai do caminho. Quem está no caminho, aí a gente sai do caminho, vai para a direita, a palavra de Deus repreende. Aí depois diz que ela vem para corrigir. O que é correção? Como voltar para o caminho. E instrução, como permanecer no caminho. Então, essas são as 4 coisas que a palavra de Deus faz. A palavra de Deus, então, nos ensina o caminho que devemos seguir, nos repreende para quando a gente está fora do caminho, corrige, nos dizendo como voltar para o caminho e nos instrui para nós permanecermos no caminho. Rapidamente, número 5. Quinta coisa que a palavra de Deus faz. Ela não só regenera a minha vida, tira a minha culpa, ativa a minha fé, aumenta o meu crescimento, mas o número 5 é maravilhoso. Ela ilumina a minha mente.
Ou seja, antes de nós sermos crentes, a nossa mente está escurecida. Paulo diz em Efésios que está entenebrecida, ou seja, foi feito em trevas. O pecado escureceu a nossa maneira de pensar, obstruiu, e nós estamos incapacitados. Então, quando você vem para Cristo, uma das coisas que a palavra de Deus faz, quanto mais você gasta tempo com a palavra, ela começa a trazer luz para a tua mente. Olha o que diz no livro de Salmos 119 e o verso de número 130, diz o seguinte: a explicação das tuas palavras, não é só leitura, é por isso que você tem que vir à igreja, é por isso que você precisa de estar num pequeno grupo, e eu estou num pequeno grupo, e o nosso líder na sexta-feira está nos ajudando a entender isso. Eu ensinei aqui no DVD e eu subo para lá e o líder ensina e você vem para a igreja no domingo. Não é só leitura, porque tem gente que fala assim, a leitura da Bíblia, não é só leitura. Aí diz a explicação, alguém tem que explicar. É por isso que Deus dá pastores, mestres, líderes. A explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento. Agora, olha o Salmo 119, verso 105, irmãos. Os irmãos conhecem essa passagem. Vamos falar junto? Todo mundo. Salmo 119, 105. Todos juntos. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A palavra de Deus não é um holofote. A palavra de Deus é uma lanterna. Deixa eu explicar isso. A maioria das pessoas, elas querem, e no nosso devocional e Teresa estamos comentando sobre isso. O que a gente quer é que as pessoas, é que Deus fale tudo para a gente não gosta do desconhecido. É por isso que o mundo hoje, por exemplo, o que eles fazem? Eles vão atrás de quê? Cartomantes, pessoas para ler a mão, sessão de umbanda ou espiritismo, para saber o desconhecido. E aí os crentes que fazem? Vai atrás de profecia. Isso está no coração do homem, esse desejo de saber. Vamos lá, Deus fala em profecia para saber o que. Deus não faz assim, irmãos. Deus ele nos dá somente luz suficiente para você dar o próximo passo. Eu gostaria que Deus falasse para mim assim, meu filho, a minha vontade total é essa, e desse para a gente então tudo que eu tenho que fazer da minha vida toda, e me desse todo o meu futuro. Esse ano você vai fazer isso, mas Deus não fala. Porque naquela época não tinha eletricidade e as pessoas literalmente colocavam uma lâmpada nos pés, porque eles caminhavam muito. E a lâmpada era suficiente só para enxergar o próximo passo. Mas eu quero chegar lá na frente. Você tem que dar vários passos até chegar lá na frente. E a lâmpada só vai iluminar o próximo passo. É isso que a Bíblia faz. Jesus disse assim, olha, eu tenho muitas coisas para falar com você, mas você não pode receber tudo agora, eu vou falando devagarzinho. Aí você vem para a igreja, você ouve a palavra, a explicação da palavra, ela vai iluminando a sua mente. E você enxerga um pouquinho à frente, você dá um passo. Aí ela vem, ilumina um pouquinho mais, você dá um segundo passo. Então, se você quer mais luz, dá o primeiro passo. A palavra de Deus ilumina a nossa mente. Número 6. A palavra de Deus me encoraja. Eu amo isso. Olha o que diz a palavra de Deus, Romanos 15, verso de número 4. Pois, qual é a próxima palavra aí? Tudo. Isso significa, irmãos, Velho e Novo Testamento. Tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Ou seja, a Bíblia não só ela me dá todas essas coisas que eu tenho falado, regenera, tira a culpa, dá fé e confiança, ilumina, ajuda o meu crescimento, mas a Bíblia também ela traz encorajamento. Tudo que foi escrito. Ou seja, você lê a história de Abraão, você fica encorajado. Você lê a história de Sara e você fica encorajado.
Você lê a história de Jó e o final dele traz encorajamento para você. É a forma que você lê. Por isso que o crente que lê a Bíblia é um crente que tem coragem. Um crente que não lê a Bíblia é deprimido, não tem fé, não acredita em nada, porque não gasta tempo com a palavra de Deus. A Bíblia traz encorajamento. Quando eu leio Romanos, por exemplo, quando eu leio Hebreus 11, por exemplo, o herói da fé. Eu vou falar com vocês um segredo. Eu leio Hebreus 11 e de repente, lá no meu coração diz assim, pela fé, Fernando. E você põe o seu nome, pela fé, fulano de tal. Porque você é também um herói da fé, porque você é servo de Deus. A vitória é tua em nome de Jesus. Então, a Bíblia traz encorajamento. Eu amo a tradução em Salmo 119, 114. Você vê que a gente está citando várias vezes o Salmo 119, porque ele fala da Bíblia. Ele diz assim, tu és o meu abrigo e o meu escudo, e na tua palavra eu coloquei a minha esperança. Não foi na política, irmãos. Não foi no homem. Foi o que? Na tua palavra. Essa semana, se você participou do pequeno grupo, nós ensinamos para vocês como fazer o seu devocional. Um tempo quieto com Deus. E a gente está pedindo que todo mundo gaste pelo menos 5 minutos, 5, 10, alguns 15 minutos, alguns passam um pouquinho com Deus. Por quê? Quando você faz isso, e a gente está encorajando as pessoas a fazerem de manhã cedo. Tem gente que faz à noite, mas a maioria está pedindo, faça cedo logo. Por quê? Isso te encoraja o teu dia, traz encorajamento, traz ânimo para você. A palavra de Deus tem esse poder. Queridos, prestem atenção, a palavra de Deus é viva e eficaz. Não é um livro qualquer. Então, quando você lê, porque ela é viva, ela vai transformando a tua vida e ela é eficaz, energó. Ela te traz a energia suficiente para você ter encorajamento. Por último, número 7, a palavra de Deus me liberta. Note que Jesus, em João 8, 31 e 32, disse algo que nós temos que prestar atenção. E eu queria, se você tem uma caneta, eu queria que você sublinhasse uma palavra aí, que é a palavra permanecer. Se vocês o quê? Permanecerem firmes. Então não é, a palavra de Deus só vai continuar libertando se você permanece nela. É por isso que tem gente, por exemplo, que é liberta da droga e depois volta para a droga. Por quê? Não permaneceu. É liberta da bebida, volta para a bebida. Não permaneceu. É liberto da prostituição, volta para a prostituição. Da pornografia, volta para a pornografia. Porque não permanece na palavra. Não. A Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, ela liberta. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João 8, 31 e 32. Agora, existem diferentes tipos de libertação pela palavra. É claro que eu falei para vocês, a Bíblia liberta da droga, da bebida, do cigarro, da prostituição, da lascívia, da pornografia. Mas é mais do que isso, irmãos. Ela liberta, todos nós temos necessidade de algum tipo de libertação. Às vezes é um sentimento no nosso coração contra alguém, às vezes é um pensamento errado, às vezes é uma atitude errada. A palavra de Deus, ela vai continuamente nos libertando à medida que a gente permanece nela. Agora, esses benefícios, eu queria que você olhasse comigo agora, volta a folha, vamos falar junto. Eu vou fazer a pergunta e vocês vão responder para mim, eu vou falando os números e você responde para mim. Igreja querida, como a palavra de Deus me transforma? Número 1. Número 2. Número 3. Número 4. Número 5. Número 6. E número 7. Isso tudo é bom. Mas como é que a gente vai se apropriar disso, irmãos? Porque a gente olha essas 7 coisas e diz assim, amém. Como é que a gente vai se apropriar disso? 3 coisas importantes, e aqui está a aplicação da mensagem. Como eu recebo esses benefícios? Número 1, eu tenho que aprendê-los. Você tem que aprender a Bíblia. Não adianta você não aprender. Se você não aprender a Bíblia, você nunca vai ter esses benefícios. Jesus disse para os fariseus, vocês têm um problema. O problema de vocês é que vocês não conhecem as Escrituras. Então, a primeira coisa, a gente tem que gastar tempo aprendendo. Mensagem de Paz é uma igreja comprometida com a palavra.
Se você é membro da Mensagem Pai, você sabe que a palavra de Deus é importantíssimo para nós. Por que isso? Porque você tem que aprender a Bíblia. Então, na igreja, nós agora no pequeno grupo, nós estamos nessa série, pequenos grupos, IBMP, os cultos, as mensagens, todas as nossas mensagens são didáticas, ensinando a palavra, porque primeiro você tem que aprender a palavra. Número 2, não só aprender, porque não adianta vir aprender se você não aceitar a autoridade de Deus na sua vida, você tem que aceitá-los. Paulo, em 1 Tessalonicenses, ele diz o seguinte: ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, essa igreja, vocês a aceitaram não como palavra de homem, mas segundo verdadeiramente é, como palavra de Deus que atua com eficácia. Aí novamente a palavra zoei aí e energia, energeo. Eficácia em vocês, os que creem. Então, não só eu tenho que aprender a palavra, mas eu tenho que dizer o seguinte: Senhor, tem muita coisa na tua palavra que eu não entendo, mas eu aceito. Eu não concordo, mas eu aceito. Eu gostaria que não tivesse aí, mas está. Eu aceito. Por quê? Porque Ele é Deus e eu não sou. Ele é Deus e você não é. Então nós temos que dizer o seguinte: mesmo não entendendo, mesmo não concordando, é a palavra de Deus e eu vou aceitar. Então, número 1, eu tenho que aprender. Número 2, eu tenho que aceitar. E número 3, muito importante, eu tenho que praticar. João 13:17. Olha aí que diz: agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se vocês escreverem essas coisas. Não, então não está aí não, meu papel estava errado. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se vocês disserem amém. Também não. Vamos junto lá? João 13:17. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Em outras palavras, se eu não consigo fazer, se eu não faço, eu não vou ser feliz. A palavra feliz é a palavra makarió, que significa abençoado. É a mesma palavra das bem-aventuranças. Bem-aventurado, makarió, felizes, abençoado. Vocês serão se vocês praticarem. Só vai ser abençoado quem pratica a palavra de Deus.